De volta aqui para as nossas reflexões aqui. Era momento pegadinha. Vamos ver se você respondeu na interatividade das afirmações a seguir. Qual delas é incorreta? Se você colocou a alternativa E, ou seja, a Constituição Federal de 1998 instituiu o lazer como direito básico do cidadão brasileiro. Na verdade, o correto é 1988, meu irmão, minha irmã. Então, pegadinha de número aí, tá certo? Antes que você faça aquela pergunta, Bruno, vai cair assim na prova? Não, fica tranquilo, que eu quero que você reflita sobre o lazer e inclusive sobre a sua forma de se divertir. Todos os brasileiros adoram ir pra praia no verão, encher as estradas, entupir, como diz aquele vídeo do Pretinho Básico lá do Rio Grande do Sul. Mas na verdade, por que todo mundo gosta de descer pra praia no Natal, Ano Novo? Pensa um pouquinho aí que você vai perceber que são práticas sociais, culturais do lazer. Não estou fazendo nenhuma crítica, são apenas reflexões. E a partir desses preceitos dessa disciplina, espero pelo menos que você tenha percebido que algumas coisas a gente tem que abrir os olhos, aumentar a lupa e prestar atenção, como essa pegadinha aqui colocada. Tá certo? Pois bem, dando continuidade sobre essas relações, no bloco anterior a gente começou a introduzir a ideia de duplo processo ou o aspecto ambivalente do lazer. Alguns autores vão sempre colocar que o lazer fica de forma repetitiva, que é uma forma importante para a sua construção identitária e para o seu prazer individual. No caso aqui dessas reflexões, por que eu estou trazendo vários autores? Eu já havia comentado que nós temos muitos professores, muitos pesquisadores e principalmente pesquisadoras também, que refletem sobre essa relação social, cultural, biológica, psíquica e tudo mais. E cada um deles vai perceber que depende ou não de um instrumento de consumo. Aqui no caso, voltando para os nossos slides, Marcelino e Requicha vão dar continuidade dessas reflexões. Para Marcelino, existem 4 eixos fundamentais para o profissional de lazer, tá? Ou seja, a teoria do lazer, relatos de experiências refletidas, vivências de conteúdos culturais e políticas e diretrizes gerais do campo do lazer. Aliás, um parênteses aqui dentro dessa nossa reflexão, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o lazer, existe um volume de material muito bem feito pelo Sistema S, em especial pelo SESI e também pelo SESC, tá? SESC tanto nacional como SESC regional. Fica a dica aí se você quiser observar, inclusive uma oportunidade e uma porta de entrada para profissionais da nossa área aqui de atuação. Tá? O que a gente pode perceber, pelo menos dentro desses aspectos, é que essas práticas do lazer transformam-se em práticas e valores culturais. Nas palavras de Requicha, nós vamos notar que aqui o lazer é uma possibilidade, através da educação, uma possibilidade e um instrumento de incentivar e motivar indivíduos a desenvolver e ampliar interesses, seja de caráter ou perspectiva individual, familiar, cultural, comunitária. Ou seja, nas palavras de Marcelino, a relação lazer-escola ou processo educativo, assim encarada, estaria ligada à criação de ânimo, à provocação de estímulos e à cobrança da esperança. E aí é até interessante a gente refletir sobre a seguinte situação. A ideia de que hoje a gente percebe cada vez mais a utilização de telas, de objetos visuais, que a gente acaba sedando o nosso olhar. Aí é uma reflexão fora da sociologia do lazer, mas sim da sociologia do cotidiano. Em especial quando a gente pensa um pouco sobre a noção de pensar sentado, de pensar sedado. São tantas imagens que a gente visualiza, e aí sugiro a leitura do Norval Baitello, que é um pesquisador que vai lidar muito com a sociologia do cotidiano, que a gente vê cada vez mais crianças assim, só de olho na tela. É uma coisa boa e uma coisa ruim, mas de tanto elas ficarem sedadas, elas não conseguem ter perspectiva tridimensional de se divertir com a natureza, porque elas ficam tão fechadas e observando apenas uma única imagem. A ideia do lazer é quebrar ou ainda por cima utilizar uma das possibilidades da digitalização, da tridimensionalidade, mas não só transformar naquilo como experiência estética, mas sim com a natureza, com a relação com as pessoas, virtualmente e presencialmente. A ideia do lazer é não só transformar isso num objeto digital ou os famosos Minecrafts que a gente vê muitas crianças brincando atualmente, tá certo? E aí a gente vai perceber que o lazer tenta desenvolver mais habilidades do que a própria realidade virtual ou a realidade digital que a gente vive atualmente. Tanto que a gente vai perceber que nós temos alguns documentos que tentam, digamos, possivelmente lidar com isso. Um exemplo é a Carta Internacional de Educação para o Lazer, publicada no ano de 2002, da Associação Mundial de Recreação e Lazer, em que vai dizer de forma clara e simples a necessidade de diminuir as diferenças de condições de vida, permitindo, teoricamente, a gente sabe que na prática isso não acontece de forma clara, a igualdade de oportunidades e, principalmente, acesso a recursos. Ou seja, o exercício da animação sociocultural tem como objetivos
proporcionar o autoconhecimento, que a gente já viu várias vezes. Além disso, a compreensão das pessoas em relação a si mesmas e ao mundo. Incentivar a participação dos sujeitos nas questões sociais mais amplas e, principalmente, fazer com que haja a possibilidade, através da mudança, o estímulo à reflexão crítica. A gente percebe que isso, muitas vezes, não tem ocorrido, primeiro, por causa de uma cibernética, ou principalmente uma prática política cibernética muito comum, que a gente chama de manifestação de pijama, que muitas pessoas só sabem ser, aspas, politicamente corretas ou participar socialmente quando elas participam de redes sociais defendendo os outros. Tem um lado bom, tem um lado ruim. O que aqui a gente quer discutir, pelo menos, é a possibilidade das pessoas saírem do pijama e irem para a realidade cotidiana das ruas. Porque senão a gente vai perceber cada vez mais o esvaziamento das ruas e a ocupação, muitas vezes, de pessoas que não têm interesses como aqui são defendidos nesses documentos, tá certo? Ou seja, a apropriação e a transformação de ambientes públicos em espaços cada vez mais privativos. Aí é uma reflexão para uma outra disciplina sobre a sociologia do cotidiano. Mas fica a dica para você pensar um pouquinho sobre isso, tá? Um bom exemplo, só de reflexão aqui, um pequeno parênteses, é você observar em certas localidades brasileiras, e quando você tem barzinhos ou ainda por cima restaurantes, em que os donos dos restaurantes colocam as cadeiras para o lado de fora, ocupando a calçada. A pergunta que fica mais ou menos é a seguinte: só porque a pessoa fez uma benfeitoria, ela tem o direito de ocupar um espaço público e, por consequência, ganhar dinheiro, e você que está andando não tem um espaço para poder se locomover? Então, muitas e muitas vezes a gente não reflete por isso, porque a gente pensa que isso é algo natural. Mas as pessoas que têm dinheiro sentam nessas cadeiras, ocupando o mesmo lugar que poderia ser utilizado por você, tá? Então, todas essas noções, todas essas possibilidades faz com que a gente possa perceber a relação básica do lazer individual sem consumo e o lazer com consumo. Uma coisa é certa, todas elas fazem parte do que a gente chama de animação sociocultural, que tem pelo menos uma tentativa de fazer com que haja uma facilitação, conscientização e catalisação. A facilitação, que seria a troca de informações, a conscientização, compreender os significados individuais e coletivos, e, além disso, buscar atividades na tentativa de promover ações ou, além disso, a participação das pessoas como um todo. Então, veja só que o lazer, de uma forma geral e teórica, por que eu falo teórica? Desculpa, tá? É porque eu não quero ser piegas e também não quero ser vendedor de sonhos que nunca foram sonhados. Mas a gente perceber quantos desafios a gente tem dentro da prática cotidiana de lidar com pessoas e com entidades que têm pessoas defendendo certos valores para o consumo ou para a vivência coletiva como um todo. O que importa, pelo menos, é a gente perceber que quando a gente tem certos projetos de animação sociocultural, de envolver comunidades e tudo mais, a gente tem que pensar de acordo com o público ou, nas palavras de Camargo, considerar pelo menos alguns aspectos que seriam, primeiro, a noção de que nós temos uma polivalência cultural como práticas e linguagens como ginástica, dança, música, cinema, compreender certas peculiaridades do público como gênero, faixa etária, classe socioeconômica e sociocultural, tentar coordenar certas equipes que lidem com esses itens aí colocados e, principalmente, lidar com essas noções de organização e saber como relacionar-se e, principalmente, saber o espaço físico onde essas atividades serão desenvolvidas como um todo. Aliás, eu fiz verde e rosa aí como se fosse a Mangueira do Rio de Janeiro, tá certo? Mas pelo menos o que a gente pode perceber de uma forma visual é qualquer projeto que eu vá desenvolver tem essa trajetória aqui colocada. Ou seja, minimamente isso você encontra no seu livro-texto. Afinal de contas, por que fazer? Então, considerar o contexto, as possibilidades, público-alvo e o porquê. Depois, o que eu vou fazer? Ou seja, elencar um conjunto de objetivos e metas. Se você quiser saber, é só procurar um PDCA básico, um Plan, Do, Check, Action, ou seja, qualquer planejamento, qualquer ação, qualquer checagem, qualquer ação de fato, você encontra na internet esses mesmos itens. A diferença é que nós estamos aplicados para qualquer evento ou qualquer atividade de lazer. Então, voltando aqui para as nossas imagens, ou seja, o que você quer alcançar, quais problemas você vai solucionar e alguns objetivos gerais e específicos que devem ser delimitados. A partir daí, delimitar melhor o público-alvo, em que a gente vai descrever quais grupos atendidos, faixa etária, os interesses, em especial expectativas e preferências, porque senão você acaba jogando o projeto fora, tá certo? Ou seja, você consegue captar um público, mas esse público muitas vezes não vai voltar devido às atividades que você escolheu de forma inadequada. E, além disso, outros dados relevantes como gênero, faixa etária, localização de proximidade do evento onde você vai, aspas, desenvolver essas atividades e assim por diante. E, obviamente, o mais importante de todos, a metodologia e cronograma, ou seja, como fazer.
descrever como os objetivos vão ser alcançados, passo a passo, tá? Step by step das ações e principalmente organização cronológica. Veja só, não me mata. Bruno, você falou agora há pouco do Homo Ludens, Homo Faber, ou seja, para organizar um evento tem que ser Homo Faber? Tem, sem sombra de dúvida. Na sequência, voltando ainda, dando continuidade, recursos humanos, ou seja, quantos profissionais e quais são os profissionais que atuarão no projeto, que funções serão exercidas, qual é a formação específica de cada um deles e qual é a atuação de cada um deles, bem como materiais e serviços, ou seja, quais serão os objetos tangíveis, intangíveis, concretos ou conjunto de elementos e serviços sendo desenvolvidos e, obviamente, o famoso din-din, ou seja, as fontes de financiamento para que você possa obter materiais, recursos humanos e, como a gente viu nos slides anteriores, como fazer todos esses itens, tá certo? Então, todo esse percurso, toda essa trajetória, espero pelo menos que deixe claro para você que, para organizar qualquer atividade de animação sociocultural, você pode considerar esses itens aí colocados. Aí a pergunta que fica é a seguinte: onde é que eu posso desenvolver essas atividades? Teoricamente, em 3 grandes ambientes: em espaços públicos, espaços privados e o terceiro setor. Veja só alguns exemplos deles, como nós temos. Em setor público, centros culturais, centros esportivos e espaços comunitários. Eu posso desenvolver em museus, oficinas, parques públicos, além disso em algumas entidades governamentais, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Além disso, no setor privado, também eu posso desenvolver atividades em livrarias, academias de dança, empreendimentos turísticos hoteleiros, em colônias de férias, cruzeiros e assim por diante. E por fim, no terceiro setor, como eu já disse, ONGs, entidades que desenvolvem projetos sociais ligados ao esporte, às artes e também, em especial, à música, dança e produção audiovisual. Veja só que você tem um conjunto de rol de elementos que você pode desenvolver. A partir daí, atividades socioculturais como um todo. E nós vamos notar que, de uma forma geral, existe um conjunto de relatos muito interessantes para você perceber e também aprender o know-how de cada um deles. E isso estão feitos nos estudos que eu apresentei no segundo bloco e no primeiro bloco. Vamos conhecer alguns deles? Nós temos aí, de uma forma geral, entre 1850 e 1914 e 1927 e 37, a industrialização, como a gente comentou lá na Revolução Industrial. E isso causou uma mudança nos procedimentos de trabalho. Como a gente já comentou, isso fez com que o tempo de trabalho, houve uma certa redução. E nós percebemos a necessidade de que havia a possibilidade de usar esse tempo reduzido. Foi aí que começou, simplesmente, através de estudos e práticas que vieram da Europa, o surgimento de práticas moralizantes, práticas religiosas, práticas sociais, que viam, junto com o trabalho, a necessidade de você trabalhar mais e curtir menos. Só a partir dos anos 30 em diante que nós temos o quê? O surgimento da medicina do trabalho, para fazer com que houvesse a redução do cansaço, da fadiga de muitas pessoas. É óbvio que isso é discutido até os dias atuais com a incorporação de diferentes práticas positivas, negativas, paliativas ou regenerativas, como um todo, do corpo humano em busca do trabalho ou em busca do lazer. É a partir daí que também há o surgimento de certas práticas paralelas, dentre elas a assistência social e o surgimento de certos clubes. Tanto que nós temos muitas entidades classistas que têm o seu clube de campo, o seu hotel fazenda, ou ainda por cima o seu centro esportivo, para fazer com que as pessoas, com um valor um pouco mais baixo, pudessem se divertir. Vejam só um exemplo que nós temos, no caso do slide, que nós temos o Juventus, que foi um time bairro operário aqui da Moca, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que teve como contexto essa fruta, ou essa estrutura, que seria simplesmente essa frutificação de muitos trabalhadores que moravam na zona leste de São Paulo, em especial nas indústrias, pudessem ter um pouco de lazer. Só que é interessante que o Juventus era um clube destinado para a classe média, média alta, ou seja, as pessoas mais pobres não tinham esse acesso. É aí que surgem outros subtimes de futebol, dentre eles o próprio Esporte Clube Corinthians Paulista, tá certo? Que era para mais pobres. O Palmeiras, que era um antigo Palestra, era para italianos mais ricos. A estrutura do SESI, para pessoas que trabalhavam na indústria. Eu mesmo fui criado, treinei esporte, fiz parte da Seleção Brasileira de Judô, através do próprio SESI, lá na minha querida Sorocaba. Então, observe que começam a surgir clubes, entidades, e você vai perceber que vai ser clube de regatas, esporte clube ou clube de campo de determinada cidade, na tentativa de atender
os trabalhadores de muitas empresas e muitas indústrias. A própria Associação Atlética Banco do Brasil são todos aqueles que trabalham no Banco do Brasil. Ou seja, as empresas investiam, em contrapartida queriam seus funcionários descansados e faziam um controle de gestão com o financeiro, com a gestão de caixa e ainda por cima fazendo uma cobrança simbólica de todas as pessoas e de todos aqueles que trabalhavam nesses espaços. Tá certo? Pois bem, vamos dar uma paradinha aqui dentro dessa reflexão e apresentar algumas informações que espero que tenham ficado claras e elucidado algumas coisas que talvez você não percebia e, a partir da nossa interatividade, verificar se você compreendeu o que teve nesse bloco. Vamos dar uma olhada? Das informações a seguir, qual delas é incorreta? Alternativa A. Publicada em 2002, a Carta Internacional de Educação para o Lazer apresenta as diretrizes para o desenvolvimento de educação para o lazer. Alternativa B. A animação sociocultural deve ser concebida, discutida, planejada, organizada, executada e avaliada. Alternativa C. Entre 1850 e 1914, 1927 e 1937, houve aumento significativo da taxa de industrialização. Alternativa D. O Juventus é o time de futebol do bairro Operário do Pari, em São Paulo. E, a partir de 1930, surge a medicina do trabalho, com técnicas de racionalização para otimizar a produção e diagnósticos de fadiga e de cansaço. 5 alternativas, uma delas é errada. Tá bem facinho aí de se observar, certo, Belo? Tempo rápido para você que a gente já volta com o nosso quarto e último bloco e, obviamente, com a resposta e as reflexões sobre o lazer. Vamos lá?